Putin ameaça resposta dura à ofensiva de Kiev, procurador de Lugansk morto num dos contra-ataques em zonas ocupadas. Violência na fronteira entre Quirguistão e Tajiquistão provoca 24 mortes. Cessar-fogo entre os dois países tinha sido anunciado na sexta-feira. Cheias mortais no centro de Itália. Em 2 horas choveu o equivalente ao registado em meio ano. Os relatos do lado pró-russo multiplicam-se e denunciam a destruição causada pela tentativa ucraniana de recuperar território em vários pontos do país. Em Kherson, no sul, o alvo foi um edifício da administração local. Em Lugansk, a região separatista do leste, uma deflagração matou o procurador-geral e a sua adjunta. De visita ao Uzbequistão, Vladimir Putin declarou que se estes ataques continuarem, a resposta russa será mais dura e explicou também que a libertação do Donbass é só uma questão de tempo. Nas palavras do presidente russo, as operações ofensivas nessa região não pararam. Prosseguem a um ritmo mais lento, mas a Federação Russa está progressivamente a ocupar novos territórios. A mobilização não envolve todo o exército russo, só partes dele, de acordo com os parâmetros militares definidos. Portanto, ninguém tem pressa. Dito isto, Moscou continua a divulgar imagens da intervenção militar russa nas chamadas zonas de operação especial e garante que avança cada vez mais no terreno. Do lado ucraniano, o mesmo, com a propagação de imagens de equipamento russo destruído e abandonado no leste do país. É uma exceção à regra de todos os líderes discursarem pessoalmente. Apesar da recusa da Rússia, a próxima sessão de alto nível das Nações Unidas vai contar com um discurso pré-gravado de Volodymyr Zelensky. Esta sexta-feira, o presidente ucraniano voltou a acusar a Rússia de assassínios e torturas depois da descoberta de centenas de cadáveres enterrados numa vala comum perto de Izum. Numa declaração divulgada nas redes sociais, disse que o mundo deve ver o que o exército russo deixou para trás. Crianças e adultos, civis e militares torturados, alvejados, mortos por bombardeamentos. Famílias inteiras enterradas. Hoje já há provas de outras atrocidades cometidas durante a ocupação russa, sublinhou o presidente ucraniano. O chefe da diplomacia europeia fala em atrocidades cometidas perto de Izum e reitera o apoio da União Europeia à luta da Ucrânia. O governo norte-americano assumiu a mesma posição. Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança, foram identificados mais de 440 corpos, incluindo civis, uma situação horrível e repugnante que está de acordo com o tipo de depravação e brutalidade com que as forças russas têm processado a guerra contra a Ucrânia e contra o povo ucraniano. A descoberta da vala comum perto da cidade de Izum lembra os massacres de Bucha. Muitos dos corpos têm as mãos atadas e muitos mostram sinais de tortura. De nada serviu o aperto de mãos entre os chefes de Estado de Tajiquistão e Quirguistão, pouco depois de anunciarem o cessar-fogo. Durante a cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai, recomeçava a violência na fronteira entre os dois países da Ásia Central. De acordo com as autoridades do Quirguistão, os ataques dos vizinhos este sábado provocaram 24 mortes e mais de uma centena de feridos, tendo ainda levado à retirada de mais de 130 mil civis da região. O Tajiquistão, por sua vez, acusa as forças quirguises de bombardearem um posto militar e 7 aldeias com artilharia pesada. A fronteira entre os dois países é complexa e nem sempre bem demarcada, com a existência de 7 enclaves na região. As hostilidades não são novidade. Na primavera do ano passado, um conflito armado de 3 dias entre os dois países provocou 55 mortes. As fortes chuvas e consequentes cheias que assolam a região de Marcas, no centro de Itália, fizeram pelo menos 11 mortos e 2 desaparecidos, entre os quais uma criança de 8 anos. Várias centenas de pessoas ficaram desalojadas.
não so come vivrò senza mio figlio. Na localidade de Pianella di Ostra, uma habitante contava que tinha perdido o marido e o filho, que tinha 25 anos e terminado recentemente a faculdade. A intempérie continuou ao longo do dia de sábado, sendo que foi declarado o estado de emergência. À pergunta o que se sente ao olhar para este cenário, uma moradora dizia apenas não ter palavras. Não há palavras. Os habitantes foram aconselhados a ficar em casa e, se possível, a refugiarem-se nos pisos mais elevados. Na zona de Ancona caíram 400 milímetros de chuva em cerca de 2 horas, o equivalente à precipitação habitualmente registada ao longo de 6 meses. Foi lançado o alerta de furacão na República Dominicana e em Porto Rico à medida que se aproxima a tempestade tropical Fiona, que já fez pelo menos um morto em Guadalupe. Neste arquipélago caribenho, a população apressou-se a preparar para as fortes chuvas e ventos anunciados. Uma habitante contava que foi comprar provisões para se fechar em casa, só saindo se houver uma situação de emergência. As escolas encerraram, as autoridades locais receberam mais de 600 pedidos de ajuda, entre inundações e cortes de eletricidade. Enquanto alguns se apressavam a comprar água e velas, aproximavam-se ventos na ordem dos 95 km por hora. A tempestade avança para o noroeste a cerca de 20 km por hora. A República Dominicana já mobilizou mais de 8 mil voluntários para ajudarem nas operações de socorro, que podem multiplicar-se. Em Londres é preciso esperar mais de um dia na fila para dar o último adeus a Isabel II. O funeral é já na próxima segunda-feira. As autoridades pedem às pessoas para não viajarem até a capital britânica, mas a multidão continua a aumentar. Disseram-me que tinha de esperar 30 horas e eu estava pronta. Se fosse preciso, até esperava 3 dias, ainda mais. É um momento histórico e eu quero vivê-lo. É verdade que é uma longa espera, estamos aqui desde a 1 da manhã, mas vale a pena, tem de ser feito. Na sexta-feira, o acesso à fila para prestar homenagem à rainha foi suspenso. A fila já ultrapassava os 8 quilómetros. Vejo tantas pessoas a passar e penso que são incríveis. Os meus pés já não conseguem andar tantos quilómetros. Nas ruas da capital continuam os ensaios para segunda-feira. Milhares de militares vão participar no evento. A polícia de Londres já disse que o funeral de Estado da rainha será o maior evento policial de sempre, ultrapassando os Jogos Olímpicos de Verão de 2012 e o Jubileu de Platina de Isabel II em junho. Centenas de pessoas manifestaram-se em Londres para pedir justiça para Chris Keba, morto a tiro pela polícia na sequência de uma perseguição ao automóvel no início do mês. A família da vítima acusa a polícia de racismo. As autoridades já anunciaram a abertura de um inquérito que deverá estar concluído dentro de 6 a 9 meses. Três anos depois, a cerveja voltou a atrair turistas de todo o mundo a Munique. A Oktoberfest começou este sábado, depois de 2 anos de interrupção forçada pela pandemia, e a saudade da popular festa foi pontuada com uma verdadeira corrida à cerveja logo após a reabertura das portas. Entre os primeiros visitantes, as estratégias para desfrutar ao máximo divergiam. Se este visitante inglês se juntou à confusão, abriu caminho entre a multidão e correu até à primeira bica da cerveja que encontrou. Este turista americano preferiu levar as coisas com calma e assumiu que irá deixar um resto na caneca quando chegar o momento de ir buscar uma nova cerveja. Já esta visitante austríaca disse que era a primeira vez na festa e que esperava não só muita cerveja, mas também que estivesse menos frio no interior do recinto.
A inflação, que se faz sentir em toda a Europa, também deixa marcas na presente edição, com as canecas de litro a sofrerem um aumento de 15% em relação a 2019. A Oktoberfest começou por ser a celebração de um casamento real em 1810 e, com o passar dos anos, transformou-se na maior festa da cerveja do mundo, atraindo em média 6 milhões de pessoas à capital da Baviera.